Aqui, ó. Pera aí, ó. Mostrar para as câmeras. Aqui, Pen, Master of Applied Positive Psychology. Os guri, mestre. Acho que o ponto central é que tudo que a gente está falando aqui é para a pessoa ter mais ideias do que filósofos importantes pensaram sobre o campo, sobre felicidade, para saber o que a ciência sabe sobre felicidade. Mas no fim, ao cabo, o que realmente importa é o que a pessoa define como felicidade para ela. E aqui a gente está uma visão e um approach humanista rogeriano, no sentido de que quem sou eu para definir a tua felicidade? Eu, como terapeuta, vou ter que estar julgando se a pessoa está feliz pelo que ela define como felicidade. Se ela fala que está feliz do jeito que ela se alimenta, como ela está com a saúde, então tá, a vida é dela. Eu posso sugerir, eu posso trazer alguns pontos, mas a decisão final é dela. Porque no fim do dia quem vai estar respondendo o quão feliz tu tá é ela. E ela pode ser a 1 em 1 milhão que o exercício físico, ela precisa de muito pouco exercício físico para ser feliz. Muito difícil, acho que não existe esse caso, mas assim, ela pode estar ok em fazer exercício físico, sei lá, 4 vezes por semana, exercício mais leve, sendo que vai você se movimentar todos os dias, tá? Essa parte tá clara? A felicidade, ela pode ser treinada. Então assim, felicidade é treinável, tá? E acho que é por isso que é importante a gente estar conversando sobre isso, que se não fosse treinável, bom, o que a gente tá fazendo aqui perdendo tempo falando dessa merda? A felicidade, ela é, então, treinável. É que a prática, então, junto com o treinável, vai ter que vir a explicação de que a gente superestima os grandes eventos. E aqui, para botar entre parênteses, Dan Gilbert, que é o principal pesquisador de Harvard no tema, e que vai demonstrar o quanto a gente prevê mal o quanto que os grandes eventos vão afetar a nossa felicidade, tanto para bom quanto para ruim. Acho que perder, sei lá, perder meu emprego, vou ficar muito mais infeliz do que eu realmente fico. Se for promovido, eu acho que vou ficar muito mais feliz do que eu realmente fico. A gente superestima os grandes eventos. O que realmente vai aumentar a nossa felicidade é essa prática diária de felicidade. De tirar, por exemplo, sei lá, eu amo tomar café, o café, não sei o quê. Daí tu vai lá e tu moe teu café, tu sente o cheiro do café, tu faz o café e tu toma aquele café com presença. Ou tu praticar, dar uma caminhada depois do almoço todos os dias, numa pracinha que tem lá da tua casa, por 10, 15 minutos, sentir o cheiro de uma flor e voltar. Então essas pequenas coisas, dar um abraço um pouquinho mais demorado no teu filho, na tua esposa, essas coisas que vão aumentar a felicidade de fato. Positive Psychology, tá? Que é a aplicação, onde eu acho que tem que vir talvez meio junto com Learned Helplessness e PERMA, antes do PERMA, depois do Helplessness, provavelmente, que é Positive Psychology is part of the fourth wave of psychology. Positive Psychology is part of the fourth wave of psychology. Eu coloco como parte da quarta onda. Então, fourth wave of psychology, transpersonal eclectic. Que é essa parte. Por quê? Porque ela mistura. E tem a expressão since it used most from a mix of second wave, CBT, and third wave, humanistic, client-centered. It also used things from the first wave, psychoanalysis and psychodynamic, Jung, in the collective unconscious, e algumas coisas de Freud que foram provadas pela ciência, como repressão, alguns fenômenos de projeção, complexo de Electra, Édipo, que a gente vai citar ali, Attachment Styles, Bowlby, sabe? E William James. Aqui eu acho que a gente pode falar um parágrafo do William James em algum lugar, falando o seguinte: William James, na verdade, é um psicólogo pouco estudado no Brasil, eu suponho que na Europa também pouco, muito estudado nos Estados Unidos, porque ele, junto com o Freud, foi o pai da psicologia. Era mais ou menos na mesma época. Só que o William James nos Estados Unidos e o Freud na Europa. Só que o Freud era muito psicanalítico, muito da dor, né? Quando a gente está falando de similaridade com Schopenhauer, a minimização da dor, definindo isso como uma boa vida ou como felicidade. Enquanto que o William James era muito mais sonhador, né? A gente põe coisas do William James na psicologia transpessoal, entendeu? Tem muito mais coisas de Deus, ou sabe, não Deus, mas de espírito. Eu acho uma frase do William James que é: My experience is that I choose to attend upon. Então a minha experiência é aquilo que eu escolho prestar atenção. Então eu acho que trazer um parágrafo de William James, não dá pra fazer uma revisão do campo da psicologia como um tom de felicidade e não falar nada de William James, né? Se você não der assim, o James escreveu um livro só sobre William James. Uma releitura de William James da psicologia positiva. Tipo assim, ele é um cara muito influente pra psicologia positiva.
E é parte da primeira wave. Ele é parte da primeira wave, mas é uma primeira wave estranha a ele, entendeu? Não. Ele é uma primeira wave que não ganhou tanta atenção como devia. Porque a primeira wave acabou sendo só baseada em Freud. E ele era da mesma época, porque as waves, a ideia das waves é: a primeira é psicanálise, a segunda é cognitivo comportamental, a terceira é humanista e a quarta é transpessoal. Uma super simplificação, tem um monte de outras linhas dentro do meio de tudo isso, né? Mas que dá se encaixar dentro de alguma das waves. Ele é uma figura meio complexa de colocar nisso, porque a teoria é da primeira wave, mas as ideias dele são muito malucas para a primeira wave. Na verdade, Freud tinha muita ideia maluca que não fazia sentido, mas ela é muito mais transpessoal que a primeira wave, tem uma coisa de espiritualidade, eu diria. Maslow can also be seen as part of transpersonal. Since he talked about self-actualization, a clear goal in positive psychology. Be the best possible version. Live the best possible life, defined as the good life and not Pleasure Island. E Pleasure Island aqui, se eu não me engano, é uma referência ao Pinóquio. Pleasure Island is a cursed island that appears in Pinocchio. It occupies an amusement park headed by, which is designed to turn mischievous young boys into donkeys. Acho que o ponto de Pleasure Island aqui, para ser falado, é que é um lugar que te pega e te deixa preso. Então, por isso tem se usado muito hoje em dia falar de Pleasure Island. O Jordan Peterson cita muito Pleasure Island, mas é esquisito o quanto que o Instagram, a rede social, não é Pleasure Island, entendeu? Porque ele fica preso, que assim, ó, tá preso para sempre em Pleasure Island. E o Maslow, later in his career, talked about self-transcendent. Actually, one could say that he tried to be the father of positive psychology. Essa parte é interessante. O Maslow, na verdade, ele tentou, quando ele era presidente da APA, tá ali no texto, ó, when he was president of APA, quando ele era presidente da APA, ele tentou iniciar a psicologia positiva. Ele tentou iniciar estudos focados em felicidade, e transformar a psicologia nisso, e ele não teve o apoio de todo mundo. Um apoio que, em 98, o Morty teve quando era presidente da APA. Uma das explicações que pode ter para isso, tá? Ele tem que rever dados para ver se é exatamente isso. O mundo estando como um lugar melhor, mas as pessoas mesmo assim mais ansiosas e deprimidas. Que a gente viu esses dias esses dados, não é fato ao redor do mundo, mas nos Estados Unidos é fato. E a EPA é uma seção americana. Então, nos Estados Unidos, a gente via já em 98, todas as áreas da medicina evoluindo pra caralho, menos a psiquiatria. Ou melhor, a psiquiatria conseguindo tratar alguns transtornos, mas cada vez tem mais porcentagem da população com transtornos. Que nem os médicos cardíacos tá tendo menos esse problema, mas tá tendo um monte de outros problemas cardíacos. Bom, então o campo da medicina cardíaca tá falhando. A mesma coisa com medicina infantil, se tivesse mais criança morrendo na primeira infância e coisas assim. Então, vendo isso, mas que não sei se é um bom ponto, porque aí tu pode dizer, não, daí se tem mais problemas ainda, as pessoas deveriam estar mais focadas ainda em diminuição da dor. Ou seja, justamente de que o mundo estava em um lugar melhor, as necessidades básicas estavam mais cumpridas, tinha menos dor, mas tinha uma vontade genuína das pessoas de definirem e saberem o que é essa vida mais feliz. Então acho que aumentou o interesse da população no geral para ter uma vida mais feliz, por tu já ter as necessidades básicas atendidas. Então, e aqui acho que tem um detalhe interessante, que é o Morty, se pegar o texto principal do início da psicologia positiva, escrito pelo Morty e pelo Mihaly Csikszentmihalyi, que é o cara do Flow. Esse texto é de 2000 e foi onde inicia, o Morty iniciou em 98, mas é um texto mais formal, posicionando o que é a psicologia positiva. Eles vão falar muito mal de psicologia humanista, porque os dois, principalmente o Morty, ele é cria do Warren Beck. Enfim, é de Penn também, então, cara, a psicologia cognitiva comportamental surge na Penn, né? Embora o Albert Ellis tenha sido pai da Rational Emotional Behavioral Therapy, quem consolidou muito mais coisas foi o Beck, dentro da Penn, e tendo ativo na Penn até os 101 anos, né? A Angela Duckworth ia lá trocar ideia com o Beck já tinha mais de 100 anos. Impressionante, né? Então o Beck foi ativo até os 101 anos, em termos acadêmicos. Até o final da vida dele, ele trocava ideia e entendia tudo o que estava acontecendo. Ele estava com 100 anos já quando ele testou o ChatGPT, com 99. Então assim, o Morty falou muito mal da psicologia humanista no começo, porque ele queria diferenciar porque ele queria botar a psicologia positiva como científica, coisa que a psicologia humanista sempre teve dificuldade de se posicionar. E depois, hoje em dia, ele fala o quanto ele se deu conta que tem muitas e muitas similaridades entre as duas. E que no começo ele falava isso de ignorância, porque ele nunca tinha lido. Porque ele falava que um monte de gente lia as coisas que ele estava publicando, de psicologia positiva, e falava, não, isso daqui é igual a psicologia humanista. Ele ficava louco. Eu nunca li essa merda que você está falando, cara. Não, isso aqui é científico, tá baseado nisso, nisso e nisso.
Mas na verdade é que tinha muita similaridade, hoje em dia ele se arrepende. Morty é muito cabeça dura, né? Um cara firme que cria um novo campo, e tu precisa ser assim para criar um novo campo. O Morty é muito cabeça dura, mas precisa um pouco ser assim para tu criar um novo campo. Tu tá teimando com o status quo, né? Tem que ser duro. Né? Então ele demora muito, ele não tem problema de admitir quando ele tá errado, mas ele demora muito para perceber que ele tá errado em algumas coisas. E daí ele enfatiza bem. Então, uma dessas é a do Maslow. Então, talvez porque o mundo estava melhor como um todo. O Steven Pinker tem um ponto interessante, talvez seria legal falar aqui, que é o seguinte: tem um ponto positivo de ter mais pessoas depressivas. Tem mais gente com suas necessidades básicas atendidas e que estão questionando o que tu precisa para ser feliz. Tem essa discussão sobre esse ponto, né? Porque tu tem um tipo de depressão, que é que o Steven Pinker está falando aqui, que é uma depressão biológica, então tu não vê mais funcional. Só que, cara, tem muita gente também que é muito pobre, que também tem depressão, mas geralmente está conseguindo estar funcional. Tem o cluster de pessoas, né? O grupo com maior porcentagem de depressão são os herdeiros, mas na média, quem ganha um pouco melhor, que não é herdeiro, que não é muito rico, tem mais gente depressiva mais pobre do que uma classe média alta, porque está com trabalhos piores, não sei o quê, que inclusive é um negócio que a gente tem que trazer em trabalho, que é o seguinte, no pilar de trabalho, que é quando eu tô trabalhando, por exemplo, tu vai estar trabalhando em IB, tá trabalhando em IB, ganhando 40 mil por mês, com 23 anos, tá trabalhando que nem uma escrava, né? Até meia-noite, 1 da manhã, não importa, sai do escritório 1 da manhã, no dia seguinte, 9 da manhã, tem que estar lá de novo, e vida normal, e vida que segue. Mas por tu tá ganhando muito bem, a chance de se deprimir é muito menor. Porque a gente sente que vale a pena e tu se sente com o controle de poder sair a hora que tu quiser. E tu se sente que é tu que tá escolhendo estar naquilo. Então isso não tira o teu nível de agency, do quanto você está coordenando a tua vida. Uma outra pessoa, de um outro poder aquisitivo, num trabalho muito ruim, ela não se sente apta a pedir demissão. Ela não sente que ela está escolhendo estar ali, ela se sente uma vítima naquela situação. E quando eu me sinto uma vítima, eu me deprimo mais. Complexo um pouco a gente definir isso, né? Mas eu acho que o motivo central é porque o mundo estava com as necessidades básicas mais atendidas e tinha mais ansiedade e depressão. Vocês estão querendo, tipo, não só diminuir minha dor, mas eu quero ter essa vida muito boa. Positive psychology as the science of happiness should be an interdisciplinary field. Eu acho que aqui, na verdade, é happiness que a gente está falando, né? That was the movement that Chris Peterson... Esse daqui a gente vai ter que falar. Até pode pegar, talvez copiar. That was the movement that Chris Peterson and Morty, when they did the Character Strength Manual, as opposed to the DSM. O DSM, que é Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, está vendo DSM-5, que é o que é mais usado no mundo para tu diagnosticar. Tem várias críticas, praticamente todos os psicólogos bons não gostam, porque acho que hoje em dia tem 350 transtornos. Dá pra ver aqui quantos transtornos tem. São 297. Então, eles colocaram isso para fazer o Character Strength Manual como o oposto do DSM. Essa história perfeita, mas tipo... Se eu ficar tentando contar a história perfeita, vai ficar muito longo e vai ter que ir atrás da informação. Tipo, não é exatamente quantos anos eles demoraram para fazer, entendeu? Quanto tempo, mas tipo, cara, Chris Peterson saiu da faculdade dele, que era a University of Michigan, para ficar ali na perna criando isso, né? Por um tempo com o Morty. Overfocus on weekends have been a big mistake in all areas of society, not just psychology. The importance of switch to a more strength-based approach is well documented and have been well adopted in business and sport arenas. Don Clifton from Gallup have been an important figure in the field of creating Clifton strengths. Nowadays, Gallup is involved in the World Happiness Report. That is a very important switch from GDP perspective to a marriage of countries. Então, acho que em alguma hora eu tenho que falar assim, cara, a gente está falando aqui nessa tese, português de dissertação, né, mas em inglês, this thesis, para o indivíduo, mas esses estudos teriam que ser a base para decisões que a gente vai tomar em termos políticos, em termos econômicos, tá? Que é o que o World Happiness Report propõe, para a gente analisar os países de maneira mais holística, tá? De maneira mais holística, porque o World Happiness Report vai estar olhando para nível de corrupção, para nível de democracia, para o quanto as pessoas acreditam que deixar uma carteira cair, se vão devolver ou se vão te roubar. Então, nível de pro-social behavior, enquanto um ajuda o outro. Qual país que é bom? O mais rico? Exato. A gente pede sucesso dos países como se fosse... A gente pede sucesso das pessoas e dos países como se fosse dinheiro, cara. Sendo que dinheiro afeta a tua felicidade, é um ponto importante, mas é assim, né? Porque a gente quer pensar em qual país bom pra morar é ser feliz, né?
Mas a gente fazer isso com países, no macro, a gente fazer isso com pessoas também, tipo, um influencia o outro. Um influencia o outro, mas eu também diria que fazer com pessoas, a gente fazer com países. Então, é uma lógica muito fechada, que todo esse campo tenta propor algo diferente, né? Que é a gente olhar para a Escandinávia e ver, caralho, que foda. A gente olhar para o Canadá, que provavelmente o Canadá tem GDP per capita menor que os Estados Unidos. E usar eles como base, não o México. Exato. A gente vê países que fazem coisas incríveis com GDP per capita baixo, como é o caso do Butão. A maioria, acho que só a Noruega tem GDP que é PIB per capita, né? Só a Noruega tem PIB per capita maior que os Estados Unidos. Porra, a Finlândia é um lugar 1000 vezes maior para se morar que os Estados Unidos. Todos, Dinamarca, Suécia, Islândia, é muito melhor para se morar que os Estados Unidos. Praticamente tudo. Acho que a única coisa melhor nos Estados Unidos é a chance de ser bilionário é maior nos Estados Unidos. Fora isso, todo o resto é melhor lá. Pra ser muito rico, pra tu criar riqueza, tudo é melhor nesse país. O bilionário começa a ter um jeito de analisar um país por GDP per capita e o quão bem ele vai e a posição dele no ranking de felicidade. E daí talvez uma explicação legal, eu sempre gosto de trazer, já que a gente vai trazer isso aqui, eu não acho que é tão... Se tu achar muito detalhe, a gente corta, mas para analisar a qualidade de um país, a gente tem que pensar na posição dele no World Happiness Report e a posição dele no Human Development Index, porque é IDH, né? Então, teoricamente, tem que ser a mesma. Aí, quando a gente vê a diferença desses dois, é por causa de cultura. A cultura desse país ajuda a felicidade. Por exemplo, o Brasil é muito mais feliz que devia ser. Mas o IDH já é uma forma melhor de analisar do que só PIB. Mas o World Happiness Report é melhor ainda que o IDH. Porque tem todos os conceitos que tem no IDH. Isso está sendo levado em conta mais outros conceitos, como, por exemplo, o índice de corrupção, que eu acho que o IDH não leva, democracia o IDH leva. Mas o quanto, se eu perder alguma coisa, alguém vai devolver, vão me roubar. Até que tem uns pontos, sabe, ali, tipo, gratidão, curiosidade e kindness são mais fáceis de aumentar que outros. Não sei se precisa ter isso, né? Bem detalhe, né? Vou ler tudo aqui, tá? Same as in positive psychology as a whole, we know everything that increases happiness and is starting to measure and being able to bring less of what most increase, like the easiest to improve, what each person should focus on. A única coisa que a gente sabe na psicologia positiva é que o que mais aumenta a felicidade é relacionamentos. A gente não sabe qual é a ordem. Character strengths, as well as adaptive positive interventions, are movements in this direction. Essa prática eu tô achando meio que não precisa, tá vendo? Tem as coisas que eu não preciso, eu não escreveria desse jeito. Tu não tá copiando, né? Tá. In science, so many times we are so worthy of being the most precise, keep computing in academia and trying to find the mistakes of one another that we forget to truly advance the field. A gente já falou sobre isso, né? Even inside positive psychology, since we are inside a traditional academic model, we end up focusing on everything that is wrong with each research and each theory, instead of focusing on what is right. The same strength approach that PP propagates is not used here. And to connect the dots, to bring good and useful information for the regular public through the most distinct ways: educational, politics, organizations, and direct to public by social media, traditional media. Essa parte eu acho importante. Então, para final, to connect the dots and to bring good and useful information for the regular public through the most distinct ways and books and workshops. Daí eu também gosto desse ponto, né? Positive psychology needs to address the tension between scientists and practitioners that for long have been assombrando the psychological sciences. Besides, bring together the most different fields like inside positive humanities, nutrition, medicine, economics, physical education, religion. E aqui, it also has its roots in philosophy. E daqui tem que deixar a ordem, né? Daqui tá falando, uma das opções seria focar em psicologia antes, depois que falar em positive humanities, introduz aqui. Eu não acho que é o melhor, acho que o melhor é mais do que a gente estava fazendo em termos lineares, né? Então, tipo, pensar em falar de filosofia antes de falar de psicologia positiva, né? Tipo, a história da felicidade. Deixa eu aqui. Society has never changed so fast. This pace tends to only increase in the years ahead. Our biology does not keep up with those changes. So we have a mismatch between what our brain instinct says to us and what we really need to do. Maybe the whisper that we need to start hearing is the one from our heart. Acho que vai ficar bem profundo, né? And our intuition, both representing our feminine side. Tá, então aqui, past, present and future altering, tá? Essa é uma teoria importante do Jordan Peterson, que foi parte que eu desenvolvi ali no trabalho para Wharton, tá? Que vai falar sobre a necessidade, que vai entrar um pouquinho num exercício chamado Best Possible Self, da Sonja Lubinsky, que é tu imaginar a tua vida ideal, tá?
E depois entra um pouco em Hope Theory. Tá? Hope Theory é eu conseguir entender como que eu vou alcançar isso na minha criação de metas. Tá? E para mim isso está muito conectado também com Narrative Therapy. Tá? O que a gente está falando aqui, Past, Present and Future Authoring, é mais Narrative Therapy. Tá? Mas o do Future tem a ver com o Best Possible Self. Deixa eu explicar tudo isso porque eu quero que tu ajuda aonde colocar isso. Sim. Na tese como um todo, porque eu acho que é importante em algum lugar. Não vai falando. Tá? Então, tanto Narrative Therapy quanto Past, Present and Future Authoring eu consigo conectar os pontos da minha história. Tá? Eu chamo isso para meus pacientes de Storytelling of Life. Tá? O paciente conseguir entender e contar a sua história, isso aumenta a chance de conseguir um bom emprego, dele ter menos vergonha, de ter mais capacidade de se vender numa mesa entre os amigos, de explicar sobre ele, de falar dele. Tá, vai. Eu atemporal, tá? Eu atemporal do Platão é o seguinte. Eu tenho que estar em alguma... É uma ideia parecida com a ideia de self-distance, tá? Do Ethan Kross, tá? Que é uma ideia muito similar a toda a ideia de meditação, tá? De eu me afastar um pouco do momento presente, de meus pensamentos, ou do momento presente, do que eu estou sentindo naquele momento, tá? Eu dar um passinho para trás e observar. Isso é self-distance, que é uma ideia básica de meditação. Platão vai falar o seguinte: em cada momento tu quer coisas diferentes. Quando tu tá indo dormir, tu fala, amanhã eu quero acordar cedo para treinar. Quando tu vai acordar cedo no dia seguinte para treinar, tu não quer mais acordar cedo para treinar. E daí quando eu falar, qual eu tu vai obedecer? O eu de ontem ou o eu de agora? Eu falo, tu tem que ter um eu atemporal, que é quem vai fazer a mediação entre todas essas vontades dos teus eus. Tá? E vai estar falando desse Diego, no caso eu, desse Diego ideal, tá? De como eu quero agir, mas pensando em como eu vou escutar e ouvir todas as minhas necessidades, que é o que o Jung um pouco vai falar, da minha necessidade de cuidar da minha criança interior. Então, eu não vou lembrar qual dos alunos do Jung, mas era uma história clássica, que eu lembro quando eu estava tendo aula de psicologia junguiana, que ele estava no começo da carreira e ele só conseguia paciente em horário merda. E o cara tinha um pouco de azar na vida também, mas tipo assim, só entrava meio que o cara que trabalhava e tal, então ele só conseguia paciente ou no horário do almoço, ou de manhã muito cedo, ou de noite muito tarde. E cara, daí ele foi começando a ficar doente. E numa perspectiva junguiana, na verdade quem estava ficando doente era a criança interior dele, que não estava sendo ouvida. Falava, poxa, a gente não tem mais tempo para ver filme, a gente não se diverte mais com os amigos. E daí ele decidiu que uma vez por semana ele ia ir no cinema às 2 da tarde, às 3 da tarde. No meio, podia comer doce, podia comer pipoca e não sei o que, e é só se divertir, porque ele ia estar trabalhando em outro horário. E daí ele nunca mais ficou doente, porque ele estava escutando a criança interior. Então, um pouco a ideia do eu atemporal, ele está fazendo essa mediação entre todos os meus eus. Tá? E eu vou ter que cumprir aquilo que foi definido pelo meu eu atemporal. Tem uma escola, uma linha chamada Insight, né, que vem da psicologia espiritual, que tem a sede em Santa Mônica, que vai falar que talvez a pior coisa que a gente pode fazer pra gente mesmo é quando a gente descumpre algo que a gente nos prometeu. Então, quando eu falo, amanhã eu vou acordar às 6 da manhã pra treinar, e eu vou lá e não acordo, o nosso inconsciente passa a não confiar mais na gente. Sim, mexe com sua autoestima. Mexe não só com a minha autoestima, mas, por exemplo, depois se eu falar assim, meu consciente começa a me dar uma ansiedade que eu tenho que estudar para a prova. Tá? Ou fazer o tal trabalho que eu tenho para apresentar daqui 5 dias. Tá? Começa a me dar ansiedade. Eu falo, não tem problema, amanhã eu já reservei, das 10 ao meio-dia eu vou fazer isso. Mas será que é bom? O meu consciente passa a não acreditar mais. Porque tem vezes que eu não fiz e dele me dá ansiedade, eu não consigo dormir. Porque ele não acredita, ele não confia em mim que eu vou fazer isso e ele continua me dando ansiedade. Então, me parece que essa presença desse eu atemporal como divisor do que eu devo seguir, o que é a minha melhor versão. Cara, fazer dinheiro é muito importante pra mim. Beleza. Eu vou perguntar quanto de dinheiro tu quer fazer. Eu quero fazer tanto, tá? Quantos anos tu quer fazer quanto dinheiro? Quanto que é muito dinheiro pra ti? Muito dinheiro. Quanto tu precisa ter? Beleza. Quanto tu precisa dormir pra estar funcionando assim? Nada. Nada, acho que é problemático. Quanto tu acha? 5 horas? Tu acha que consegue sustentar? 6? Não importa o que é o cara, ele vai ter que olhar para todas as facetas. Porque sucesso, na verdade, é estar cumprindo todas as tuas metas. Tudo bem. Podemos definir dessa forma. Sucesso é
eu cumpri todas as minhas metas, então defina todas as metas que você tem a cumprir. Mas você já definiu sucesso. Você não tá definindo sucesso. Pra mim isso é definir sucesso. Definir suas metas, definir seu sucesso. Exato. Então, mas acho que tem que explicar, porque acho que isso não é definição nenhuma. Exato, claro. Eu acho que uma ideia perfeito. Eu tenho falado sobre isso há anos já nas minhas palestras. Inclusive, o meu texto preferido de todos que eu escrevi para Zero Hora, o texto que eu mais gosto, é sobre definição de sucesso. Que é falando o seguinte: como sociedade, o grande problema que a gente tem é que a gente acredita, quando a gente fala em sucesso, a gente pensa em dinheiro. Que a gente comprou uma ideia de que mais dinheiro é igual a mais sucesso. Essas coisas fossem sinônimas, e elas não são. Dinheiro é uma parte do sucesso, e não importa o quanto tu valoriza o dinheiro, ele sempre vai ser só uma parte. Pode ser uma parte maior ou uma parte menor, mas ele vai ser uma parte. Independente que o cara pensou que beleza, cara, mas tu tem que ter um mínimo de dormir. E não é nem falando mínimo saudável, falando que a Organização Mundial da Saúde sugere. O mínimo que tu vai conseguir aguentar é 5 horas, beleza, 5 horas. Quanto tempo tu quer passar? Não precisa, cara, não precisa nada. Uma vez por mês, pra ver teus amigos. Alguma definição tu tem que ter. Pra tu te dar conta, uma vez por mês é muito pouco, mas é uma vez por mês, então tá. Não é atingir todas as metas que tu tem. Porque é impossível tu alcançar todas as metas. Eu falei o seguinte: sucesso, a definição de sucesso é tu olhar para tua vida de maneira holística e decidir como tu quer viver. Só que tem um ponto que é fundamental, que é o seguinte: inclusive a gente estava num congresso estudando Platão, isso lá estava com a Dani Plevnik, e aí a gente estava falando sobre isso. Cara, tem que cuidar para não falar pra tem que seguir teu coração, tem que fazer o que tu ama, não sei o quê. Antes disso, tem que saber o que tu ama, que é a definição de sucesso. Tem que definir sucesso, o que é sucesso para ti. E aí depois tu tem que ir atrás para ser bem sucedido, entendeu? São dois processos diferentes. O primeiro processo define o que é sucesso para mim. E o segundo passo, eu vou atrás desse sucesso. As câmeras você só vai saindo atrás. Exato. Porque o que é sucesso para cada pessoa é muito diferente. O que é sucesso para uma pessoa não é que é muito diferente de felicidade. Essa é só uma linguagem que eu decidi usar, porque não existe a ciência do sucesso. Existe a ciência da felicidade. Mas na verdade, se tu quer ser feliz de verdade, tu vai ter que definir essas coisinhas para ti. Tu vai ter que ser bem sucedido in your own terms, entendeu? Tem um overlap ali. Digamos que a palavra felicidade está olhando para o macro, enquanto que o sucesso é uma questão individual. Então, não é que eles são diferentes de felicidade. É que tu está botando a felicidade na prática. Tu está entendendo cada um dos pontos de felicidade para a ciência e definindo como que eles são para ti. E daí a gente volta naquele ponto. Talvez várias pessoas estão tomando coisas que a ciência vai dizer, cara, tu tá errando nesse ponto. Mas tu vai dizer, não, mas para mim é isso. E daí a minha tese proposta aqui é falar, ninguém melhor que tu para saber o que é bom para ti. E talvez vai fazer parte do teu desenvolvimento, tu precisa dormir 4 horas por dia por 2 anos para tu entender que isso não é sucesso de verdade. Mas talvez tu tenha que passar por isso por 6 meses. E talvez tu vai ser muito feliz de ter passado por isso e vai dizer assim, não, cara, aprendi pra caralho, foi só 6 meses, eu saí disso, a gente tem um burnout, não sei o que, foi do caralho. Então quem que é um psicólogo, qual outra pessoa para dizer que não? É que tem stay in relationships, talvez, né? É que tem algo de belonging, tá? Que é, por exemplo, quando eu tomo chimarrão, tem uma conexão que isso me traz. Memória afetiva. É diferente de memória afetiva. É diferente. É um quê de belonging. Memória afetiva, eu vou estar fazendo algo que eu fazia quando era pequeno e era muito feliz. Vou comer danoninho, tem uma memória afetiva de comer danoninho. Quando a gente está honrando as nossas tradições, tem um quê de eu estar me conectando. Eu acho que aqui era bom vir em propósito. Tirar exatamente propósito a palavra, mas aumenta o meu sentido na vida. Eu me sinto que eu sou pertencente a esta comunidade. Não, peraí, antes de voltar no eu estou falando um ponto importante, que é a questão de comunidade e religião. Que tem vários estudos que mostram que quem é religioso aumenta, tende a ser mais feliz. E uma parte considerável disso é essa porção de comunidade. E isso tinha que estar em relacionamento, não? Ou lá na espiritualidade. Muito fácil. Mas então só anota aí pra gente colocar em algum lugar. Se você quer botar lá em espiritualidade, pode ser. Daqui, acho que tem, antes de Antwing, a gente tem Steven Pinker aqui. A gente é muito ruim, é muito difícil analisar dados de trends que estão acontecendo no exato momento. A gente consegue, por exemplo, a gente tem dados do mundo inteiro, entendeu? Tá aumentando o número de pessoas deprimidas ou não. A gente consegue realmente saber 2, 3 anos depois.
né? Que vai conseguir compilar todos esses dados. Não é fácil juntar os dados do planeta Terra inteiro. Então o que a gente consegue, e às vezes está acontecendo mudanças que parecem que são muito ruins no momento e depois não são tão ruins como eram, né? Tem aquela tendência de negative bias. O que eu acho que, sabe que esse livro do Steven Pinker é de dezembro, é de final de 2018, a gente tem uma clara linha de evolução em tudo até 2019. Pós 2019, não é tão claro mais pra mim que a gente segue melhorando tanto. Mas eu acho que tem uma tendência que sim. Vai acontecer o Covid, que a gente aumentou um pouco a pobreza no mundo, tá? E a gente tem que ver como a gente vai voltar nisso, sendo que era 30 anos de diminuição de extrema pobreza no mundo, todos os anos, caindo muito consideravelmente, tá? Mesmo aumentando a população mundial. E a gente tá sem guerra nenhuma, né? Pós-Covid, hoje em dia está acontecendo 3 guerras ao mesmo tempo. Tem guerra acontecendo na África, tem guerra acontecendo na Ucrânia e Rússia, e tem Israel e Palestina. É incrível como a gente fala muito menos da África, né? Tem sendo mais mortos que outras duas. É no Sudão a guerra. Porque é uma das guerras mais violentas do mundo, atrai menos atenção do que os outros conflitos. Tá, anyway, vamos voltar para o tópico ou não? Tá. Você fala de Jean Twing, é isso? A gente tava falando de onde botar o Steven Pinker. Eu falei que eu acho melhor botar junto lá. Eu concordo, só trouxe outros detalhes, tem que estar junto. Cara, que até 2019 ia bem, eu sei que a gente tem que falar isso, entendeu? It's really hard to measure things as they're happening. What we have seen is until 2019, the world was in the best moment in our history. We still have a tendency to keep going in that direction, but we are having, como é que vai falar percalços? Yeah, we're having some obstacles, as it was the pandemic, and now some wars that are threatening the world peace that have been happening since the Second World War. Ou melhor ainda, tipo, principalmente depois da Guerra do Vietnã. Steven Pinker argues for Enlightenment thinking, which argues for reason, science, and humanism to be able to help human flourishing. Principles of Enlightenment, that we should keep the principles of Enlightenment, que é science, reason, and humanism. Mas acho que aqui? Sobre a Jean Twing, em algum momento tem que falar que social media é uma bosta, que consumir social media, eu acho que eu falei em relationships, diminui tua felicidade, que postar coisa boa em social media aumenta tua felicidade, que você não ser egocêntrico pra caralho, então quando tu posta e fala coisa boa tua, tu fica mais feliz, quando tu vê os outros felizes, tu fica mais triste que tu te compara com os outros. Beijo triste. Que é colocar em prática, na verdade, aquela definição de sucesso que a gente montou, entendeu? Porque no fundo aquelas são as suas crenças do que é correto fazer pra ti, pra tua felicidade. Porque no fundo em espiritualidade eu queria argumentar que quando tu vai cuidar da tua alimentação, quando tu cuida do teu sono, no fundo isso é uma prática espiritual. Esse é um ponto muito transformador e muito importante. Cuidar do meu corpo é cuidar do meu templo. É cuidar de mim, é ter uma gratidão pela vida que eu tenho, uma não necessidade para buscar prazeres externos. Since the late 90s, there has been a strong movement toward happiness and well-being. Unlike more specific movements such as the hippies in the 60s, this movement is more holistic and has permeated many different arenas. It seems people globally are awakening to the desire for a happier life. Some attribute this shift to the fulfillment of basic needs, the idea of Maslow's hierarchy of needs theory. Others cite the length of time since the last major global war, and still others suggest that despite living the best period in history, psychologically we have never been more vulnerable. From this movement arises the quest to discover what makes life worth living. In 1998, Martin Seligman, as president of the American Psychological Association, made a significant contribution by establishing the field of positive psychology, the science of well-being. Seligman did not initiate the movement, rather he synthesized existing movements, allowing science to provide a voice, language and space to the discussion of focusing on the positive. Diogo Juglar. O Diogo fez ponto que esse texto é minha tese para pessoas funcionais e não clinical population.
Sim. Que a gente já falou ali em cima, né? Que a gente tem falado de intervenção positiva e que na população clínica, gente não funcional, vai ter que focar primeiro na tua dor, né? Que não tá funcionando ali na tua vida, vou focar nisso, resolver essa merda e pra te deixar minimamente funcional. Sim, eu botei isso no final, na real. Hã? Prefere no começo? Não, não no final, quase final mesmo. Na introdução? Final da intro. Tá, mas não tem começo, espera aí. Não, tudo bem. Acho melhor no final. Eu gosto pra botar um jeito que... Hã? Toma kombucha, toma chimarrão, toma água. Toma. Eu quero o seguinte. Toma. Aqui, ó. Pera aí, ó. Mostrar pras câmeras. Aqui, Pen, Master of Applied Positive Psychology. Ah, os guri, mestre. Positive informed, counted nature, or intervention for clinical population applied to non-clinical population. Positive Humanities é a expansão da psicologia positiva, dessa ideia de focar no positivo para outras áreas. Positive Intervention é a definição do que é a porra da psicologia positiva. O Belong, eu acho que eu penso melhor com o meu mate, entendeu? Eu conecta com a minha ancestralidade. Exceto que em growth, esse daí. Vai ser arbitrário pra caralho, né? Você vai botar o que eu quisesse. Provavelmente vai citar tudo. E outra que é uma average. Daí que, puta, que esse último ponto é muito importante. Pera aí, então. Tá. Tem 2 pontos só, estamos quase terminando. Louco pra ir pra academia. Treinar. Ficar forte. Esse cabelo branco, escuri. Que depois o Luan edita e dá uns memes bom. Dá um quê? Os memes, né? Uns memes. Lógico. Você quer memes com você? Claro. O TikTok, então, é bom. Os memes do TikTok. Sou cancelado no TikTok às vezes. Eu falei que era ruim se aposentar, a galera me cancelando no TikTok. A galera é foda. A galera nunca deu nada na vida. Então aqui, o outro é falar que isso aqui eu acho que a gente já falou, que é average, Já. que é média, tá? Aqui esse último ponto que é um ponto importantíssimo, tá? Interessantíssimo, tá? Que é um ponto que eu, antes de fazer o mestrado, eu já tinha ouvido uma vez, por algum motivo eu não fazia menção. Olha que é a junção do gaúcho com a terra. Moleque. Que por algum motivo eu não fazia menção a isso antes. Até porque eu não tinha conhecimento desse nome, tá? Que a Barbara Fredrickson cria, que ela vai chamar de Broaden Build Theory, tá? Que vai estar falando da importância das emoções positivas. Tá? Então é assim, o negativo a gente sabe porque ela existe, né? Por que a gente se sente mal? Pô, para nos proteger. Tá? Daí bastaria os nossos sistemas de para lidar com o estresse logo depois. Não sei se quiser, o cavalo vai relinchar, a maioria dos animais vai se mexer para lidar com o estresse depois, que vem o fight, flight or freeze, para a gente tirar esse cortisol do nosso corpo, né, e da nossa mente para fazer algum sistema para se equilibrar novamente. O que é? Como é que cavalo faz? Cavalo faz. Coisa mais linda. Cavalo faz. Como o cavalo faz? É importantíssimo. Relinchar. Se a gente relinchasse, ia ser muito bom pra gente. Por que chama relincha? A gente é burro. Vamos começar a relinchar? Vamos. Porque a gente relinchar gosta bem do cavalo, mas os outros animais todos na floresta eles têm a tendência de shake. Cachorro, shake. Espreguiçar também é um dos jeitos que pra tirar essa nhaca que fica. Tá? Mas que vem principalmente quando a gente estava estressado, subiu o cortisol, agora a gente relaxar antes de tirar isso do nosso corpo, que é toda a teoria do Bessel van der Kolk, né? Trauma e que o corpo guarda marcas e tudo mais. Mas então, para que existe emoções positivas? Tá? Porque quando a gente está se sentindo bem, tá? A gente experimenta coisas novas. Se eu não estou me sentindo bem, eu não sou corajoso. Então, quando eu tenho um sentimento negativo, eu entro em survival mode. Eu vou pro safe. Quando eu tô feliz, quando eu vou brincar, aí que eu exploro, aí que a minha imaginação, a minha criatividade vem, inclusive questões corporais. Pra falar que, cara, mesmo a gente brincando, é onde alguns mamíferos, porque os mamíferos têm um sistema límbico, né? Os mamíferos têm sentimentos, tá? Então os mamíferos, quando estão felizes, vão brincar e vão desenvolvendo novas habilidades, tá? To broad and build new abilities, new capacities quando tu tá se sentindo bem. E acho que no começo tem que ser, né? Por que é importante se sentir bem?
Nem acho. Tem que ser bem no começo. Acho que tipo, depois que a gente explicar o que é felicidade, Ou antes de explicar o que é felicidade. não é muito no começo, tipo, no primeiro parágrafo. Por que é importante? Por que a gente tá falando aqui é importante, entendeu? Por que existem emoções positivas? Sendo bem uma perspectiva histórica, né? Porque eu acho que é um bom jeito pra tu começar uma palestra, tu começar uma coisa, é tu... Vamos olhar pro porquê disso, né? Por que isso é importante? Porque isso continua valendo hoje em dia. Não tem problema. Quando eu tô me sentindo bem, eu expando, eu penso em outras coisas, eu brinco, eu faço conexões, penso no trabalho, a importância disso. Tu não consegue pensar fora da caixa se tá com medo. E se também pensar, nunca consegue quando tá com medo, também é equivocado, né? Mas tem uma tendência a não conseguir pensar fora quando a gente tá com medo, tem uma tendência a estar mais criativo quando a gente tá bem. Deu? Vou desligar o vídeo aqui. Uhum. Fechou? Show. Deu os guri? Eu acho. Escreveram pra academia, não pro público, e escrever pra pessoa normal entender. Como faz isso? Tem que ser muita gente, né? É um pouco complexo, né? Só um pouco, mas... Pegar as mentes mais brilhantes que existiram no planeta, as ideias mais brilhantes que as pessoas já fizeram, lembrar de cada uma e unir e tentar conectar, fazer sentido de cada uma. É que é muita gente, né? E aí não só isso, você não tá só fazendo sentido dela. Hum. Você tá dando que escrever de forma simples, pra uma pessoa simples entender. É. Facinho. Putz, moleza. Quando bota assim, você consegue entender o quão difícil é o que você tá fazendo? Você consegue dar valor por tudo que você sabe, por essa cabecinha gigante, cérebro enorme que você tem? Então vamos sempre lembrar disso. Quando estiver sentindo tuk-tuk, falar, caralho, olha tudo que eu tô fazendo. Olha tudo que eu sei. Você sabe tanto que você trava. Sim. É excesso. É porque é bastante teoria, né? Lógico que é bastante. Uma máquina, por exemplo, o ChatGPT não consegue fazer isso. Mas você consegue. Mas óbvio que você vai travar em alguns momentos. Porque você é humano. O ChatGPT não vai travar, mas ele não vai conseguir fazer isso. Ele não consegue, ele erra tudo. Exato. Você acerta tudo, mas demora pra você chegar lá, porque você é humano. Olha quanta coisa você tá fazendo. Olha quanta teoria. Você passou... Eu já aqui desde que é meio-dia? Eu me liguei. Uns 3h30. Uns 3h30, eu quieta. Você Um falando, pouco mais, uns você 4 falando horas. ideias brilhantes, geniais, de pessoas das mentes mais brilhantes desse mundo. E unindo, e falando de forma simples que eu consigo entender. Eu que nunca li nenhum desses livros. Eu ouvi pouquíssimos desses caras na minha vida. Consegui entender tudo. Genial? Não precisa valor? Te amo. Vem aqui, ó.